Vamos lá, tudo bem, pessoal? Hoje estou gravando a aula 29 e a gente continua o nosso estudo sobre a energia. Nas últimas aulas defini algumas grandezas importantes nesse estudo, né? Vimos o trabalho de uma força, tanto na horizontal como na vertical, né? O trabalho do peso. Vimos o conceito de potência, né? E hoje a gente vai completar, então, essa primeira parte do estudo, né? Com o conceito de rendimento. Tá? O rendimento é uma coisa que costuma aparecer bastante em exercícios também, e é bem simples. Então a gente vai fazer aí hoje alguns exercícios, vamos entender bem essa parte aí. Bom, para começar então, né, a compreender sobre rendimento, é legal a gente entender o que é uma máquina. Né? Então, em física, a gente chama de máquina todo dispositivo capaz de transformar a energia de uma modalidade em outra. Né? Então, máquinas, de uma forma geral, fazem isso. Então, tudo que vocês puderem imaginar e que transforma a energia, né, pode ser chamado de máquina. Nós, por exemplo, né, somos máquina, né, pensando dessa forma. Nós transformamos energia o tempo inteiro. Né? Então, quando a gente come alguma coisa, a gente armazena essa energia na forma química e depois, quando a gente está se movimentando, a gente está transformando essa energia, né, em movimento, que é uma outra forma de energia. Agora eu estou falando com vocês, né, estou transformando a minha energia química armazenada nas células em som, que é uma outra forma de energia. A gente, às vezes a temperatura aumenta, então a gente utiliza, né, da energia térmica. Então, tem várias formas de energia que vão aparecendo, né, e essa energia ela não pode aparecer do nada. Né? Então, na verdade, o que acontece dentro do nosso corpo são transformações. Nós podemos ser considerados máquinas também. Mas, dentro do estudo da física, nós vamos trabalhar com muitos tipos de máquinas aí. Tá? E, por enquanto, então, vamos pensar de uma forma genérica, então, numa máquina, né? Um aparelho, um dispositivo que transforma energia. Então, de uma forma geral, toda máquina ela recebe, né, uma certa potência para poder utilizar. Tá? Vou chamar de potência total, essa potência que a máquina recebe para utilizar. E essa potência que ela recebe, ela vai fazer alguma coisa, ela vai transformar energia e tal, né, num certo tempo. Só que assim, a gente vai enxergar ela fazendo o trabalho dela, nós vamos ver então uma potência que a gente chama de potência útil, que é uma parte dessa potência total que ela recebeu, né? Ela vai usar uma parte dessa potência, a gente chama de potência útil, a potência que ela realmente usa. Só que as máquinas, todas elas, gente, sempre vão perder um pouquinho de potência por algum motivo, tá? A gente chama de potência perdida ou potência dissipada. Vou usar um Dzinho aqui, de dissipada, tá? A potência que acaba escapando aqui, que não vai ser aproveitada, né, no funcionamento dessa máquina. Todas as máquinas fazem isso. Recebe uma certa potência total que poderia utilizar para fazer o trabalho dela. Ela usa uma parte dessa potência útil, mas acaba perdendo um pouquinho. Então, por exemplo, se eu comprei um aparelho de som, meu aparelho de som, eu quero que ele transforme a energia elétrica em energia sonora. Né? Então, vai receber uma certa potência, né? Essa potência deveria ser transformada toda, né, em som, em potência sonora, mas acaba que esquenta. Por exemplo, se eu colocar a mão no meu aparelho, né, eu posso perceber que ele está esquentando um pouquinho, o aparelho de som esquenta um pouco. Né? Se eu pegar um liquidificador, eu quero que ele transforme toda a energia que ele recebe, quero que seja transformada em movimento da pazinha dele lá. Né? A hélicezinha dele tem que girar lá para fazer o serviço. Então a potência útil é aquele movimento, né? Está relacionado com aquele movimento das pazinhas do liquidificador. Mas eu não consigo fazer o liquidificador funcionar sem que faça barulho.
E o barulho é uma outra fonte, é uma outra forma de energia que aparece e que não é aproveitada no sistema ali, né? Da mesma forma, o meu chuveiro lá da minha casa também, eu quero que ele esquente a água, né? Então, a energia elétrica que ele retira da rede elétrica da minha casa lá, eu queria que fosse toda transformada em calor, né? Para esquentar a água. Mais uma parte é transformada em barulho, e fica fazendo barulho o meu chuveiro lá, né? E quanto mais barulho ele faz, né, tá vindo mais energia aqui para essa parte aqui, então menos para o que realmente teria que fazer, né? Então, isso acontece o tempo todo. A gente percebe, inclusive, que as máquinas, à medida que elas vão, né, ganhando uma certa idade, um certo tempo de uso, a gente percebe uma coisa assim, que a parte que realmente era utilizada vai diminuindo e vai aumentando a potência perdida da máquina, né? Isso vale também para as pessoas, né? Quando vão ficando mais velhas também, né? Vão começando a utilizar menos da energia, né? E perder mais. Então, todas as máquinas, né, sem exceção, funcionam nesse sistema, né, que eu estou mostrando aqui, tá bom? Então, é bem importante a gente perceber isso aí. E desse sistema a gente pode tirar o seguinte, então, ó. Né? Imagina vamos pensar com números para a gente entender melhor. Olha aqui, ó. Se entrasse, por exemplo, 100 watts de potência aqui, tá vendo? Desses 100 watts eu poderia, por exemplo, estar usando 80. Se eu conseguir usar 80, mesmo assim eu vou estar perdendo um pouquinho, né? Quanto é que eu vou estar perdendo aqui? Ah, com certeza eu vou estar perdendo 20. Né? Então, o que a gente percebe é que em todas as máquinas existe uma relação entre essas três potências. Olha, a potência total da máquina, que é a potência que ela recebe, é sempre igual à potência usada, a potência útil, mais a potência dissipada. Né? Então veja que isso daqui é uma verdade para todas as máquinas. Tá bom? A gente pode usar só um P aqui, que agora não vai confundir com peso, tá bom? Pode usar só assim, ó. Potência total é potência útil mais potência dissipada. Bom, isso é uma verdade, pessoal, sempre, tá bom? Eu queria mostrar uma consequência aqui também da relação de potência. Olha, a gente sabe que potência é trabalho pelo tempo, né? Se eu trocar, então, todas essas potências aqui por trabalho pelo tempo, eu teria o seguinte, ó, nessa relação aqui, tá vendo? De baixo, ó. No lugar da potência total, eu poderia colocar, então, trabalho total dividido pelo tempo. No lugar da potência útil, trabalho útil dividido pelo tempo. E no lugar da potência dissipada, trabalho perdido dividido pelo tempo. E vejam, numa equação em que eu tenho o mesmo denominador em todos, esse tempo é o mesmo, né? Está acontecendo tudo ao mesmo tempo aqui. Eu posso cancelar esse denominador e eu tenho, então, uma segunda relação bastante importante também, que é a mesma ideia, só que pensando com trabalho. Tá vendo? Poderia ter mostrado esse exemplo aqui para vocês, né? Esse esquema aqui, e falando, ao invés de falar de potência, poderia estar falando de trabalho. O que é falar de trabalho? Que é falar da energia, né? A energia que entrou, o pedaço da energia que usou realmente e a energia que perdeu. Então aqui quando eu falo de trabalho, eu estou falando da energia. E quando eu falo de potência, eu estou falando da energia comparada com o tempo que ficou acontecendo a coisa. Né? Então a gente pode pensar tanto com potência como com trabalho nesse esqueminha das máquinas aqui, tá bom? E nos nossos exercícios nós vamos precisar, então, às vezes, né, se o probleminha está falando de potência, a gente pode pensar desse jeito. Se o probleminha estiver falando de trabalho, a gente pode pensar assim, tá bom? E agora eu queria mostrar a definição, então, de rendimento para vocês. O que é o rendimento, né? Então, a gente diz, o rendimento é a medida da eficiência de uma máquina, né? Então, a gente diz que uma máquina é mais eficiente quando desse total aqui de energia que ela recebe, ela usa bastante.
e ela perde pouco, né? Então, quanto mais ela usar, quanto menos ela perder, isso é consequência, né? Porque quanto mais ela usar, menos ela vai perder, né? Então, ela vai ser mais eficiente. Então, eficiência das máquinas a gente chama de rendimento da máquina. E a gente mede comparando, então, o tanto que ela usa com o total que ela poderia ter usado. Vamos ver isso daqui na próxima tela. Olha aqui, ó. Rendimento. Para qualificar uma máquina quanto à sua eficiência, definimos a grandeza rendimento. Eu vou usar, olha aqui, ó, um eninho com uma perninha mais puxada, que isso aqui é uma letra grega, é a letra eta, tá? Essa letrinha aqui é o eta. A gente usa assim, é um eninho com uma perninha puxada, tudo bem? É o símbolo aí que a gente vai usar para o rendimento. Então a gente lê assim, ó, que o rendimento, ele é a razão entre a potência útil, que é o que a gente realmente usa, a gente aproveita da energia, comparado com a potência total recebida pela máquina. Tudo bem? Quando eu faço essa comparação, eu tenho rendimento. E o rendimento é um valorzinho que vai ser colocado sempre na forma percentual. Já vou mostrar isso para vocês aí nos exercícios, né? Mas olha, por exemplo, aqui voltando para esse esqueminha, né? Então, se eu tivesse uma máquina que tivesse realmente esses valores aqui de potência, né? Quanto é que seria o rendimento, então, dessa máquina? Olha aqui, ó. Vamos fazer aqui. O rendimento seria a potência útil pela potência total. Ou o trabalho útil pelo trabalho total, se eu tivesse os trabalhos aqui. Tudo bem? Veja, a potência útil da máquina é de 80 watts. E a potência total é de 100 watts. Se eu dividir isso daqui, eu vou ter 0,8. Né? Nesse caso, eu nem precisaria dividir, eu vou voltar para trás aqui para escrever a resposta. Mas poderia ser qualquer número aqui, então, né? De valor usado, valor útil e valor total. Faço a divisão, chego no numerinho aqui menor que 1, tá vendo? 0, alguma coisa. E para escrever a resposta, então, né? Para falar da eficiência dessa máquina, eu não costumo falar a eficiência é 0,8. Eu costumo pegar esse número e multiplicar ele por 100 e escrever em porcentagem. Isso daí é 80%. É lógico, né, que aqui ficou bem visível isso, porque eu usei 100 aqui de potência, mas se fosse qualquer outro número aqui, bastava fazer a divisãozinha, pegar o decimal e fazer vezes 100. Fazer vezes 100 é aumentar duas casas com a vírgula, né? Então é bastante simples esse cálculo, e a gente tem um percentual aqui, ó, vejam que não é uma unidade de medida, eu não tenho unidade de medida para o rendimento, tá vendo? O rendimento é uma grandeza, a gente chama de grandeza adimensional, é uma grandeza que, pelo fato de estar comparando aqui duas grandezas iguais, né, as duas são potência aqui, então a gente acaba não tendo unidade de medida. Então a gente usa, por exemplo, na forma percentual. Tá bom? Essa máquina tem um rendimento de 80%. Falar isso significa falar que ela usa 80%, né? Usa 80 watts, por exemplo, de potência de cada 100 que ela recebe. Tudo bem? E ela acaba perdendo, né, esse tantinho aqui. Acaba perdendo 20, né, de cada 100. Acaba perdendo 20%. Bom, mas vamos lá para os nossos exemplos, né, da aula. Estou deixando dois nessa aula, tá? Peguei um exercício bem legalzinho aqui como segundo exemplo. Mas vamos ver esse primeiro que é bem simples aqui. O rendimento de uma máquina é de 80%. Vamos anotar isso aqui, ó. Então, esse aí é o nosso eta. 80%. Tudo bem? Então, nos textos assim de exercício, né, nos enunciados, nós vamos sempre encontrar o rendimento na forma percentual, desse jeito, com o símbolo de porcentagem, né? Mas nos exercícios, quando a gente for usar esse número para fazer conta, nós vamos tirar esse símbolo de porcentagem. Vamos lembrar que 80% é 80, assim, ó, por cento. Isso aqui, se a gente dividir, vira 0,8, tá bom? Então, na conta que a gente vai fazer, a gente precisa usar esse número, nós vamos usar 0,8. E nas respostas, nós vamos escrever desse jeito, ó, um símbolo de porcentagem.
Bom, então 0,8 e 80% são só duas formas diferentes de escrever aí o rendimento. Tudo bem? Mas eu uso para fazer conta a forma decimal e eu uso para escrever respostas essa forma percentual. Tá bom? Bom, vamos lá. Eu tenho rendimento, aí ele fala assim, sabendo que ela realiza, né, essa máquina está realizando um trabalho de 1000 joules, vou anotar aqui, ó, um trabalho de 1000 joules durante um tempo aí de 20 segundos. A cada 20 segundos, né, ela usa, isso aqui é um S, hein, pessoal? Tá bem esquisito, né? Cada 20 segundos ela realiza trabalho de 1000 joules. Então veja, com essas duas informações, trabalho e tempo, eu consigo determinar a potência, né? Mas só que ele está perguntando a potência total consumida pela máquina, tá? E essa potência que eu consigo determinar com as informações do exercício, né? Com o tanto de energia que ele realmente usou, tá vendo? Com o passar do tempo, isso aqui é a potência útil. Vamos calcular aqui, ó. Potência útil é aquela calculada fazendo trabalho pelo tempo, pessoal. Tá bom? Então veja, nesse caso aí seria 1000 dividido por 20. Isso daí dá 50 watts de potência, tá vendo? Mas não é a resposta ainda. Essa é a potência que ele realmente usa, que foi calculada. Eu quero saber a potência total e eu sei o rendimento. É agora que entra, então, a relação de potência. Veja, ó, de rendimento, desculpa. O rendimento é a potência útil pela potência total. Veja que nesse exercício a gente está usando a relação pensando com potência. Mas eu poderia ter algum exercício que estaria falando de trabalho útil e trabalho total. E poderia estar escrevendo no lugar da potência útil e da potência total, está usando trabalho útil e trabalho total. Tá bom? Esqueci de escrever isso. É colocar aqui, ó. Esse rendimento também pode ser calculado fazendo o trabalho útil pelo trabalho total também, tá? Depende do probleminha. Da mesma forma que nós vimos, né? Que nós podemos pensar tanto com potência como com trabalho, né? No nosso esqueminha da máquina aí, a gente também pode pensar para calcular o rendimento, ó. Tanto fazendo potência útil, potência total, como fazendo trabalho útil, trabalho total. Bom, voltando lá para o nosso exercício. Então veja, ó, nesse exercício eu tenho rendimento, esse eta é 0,8. A potência útil, eu acabei de calcular, é 50, e a potência total eu quero saber quanto é. Então veja, dá para calcular, se eu fizer em x aqui, eu vou ter 0,8 PT, potência total, igual a 50. Né? Então a potência total deve ser 50 dividido por 0,8. Pessoal, isso aí dá um pouquinho mais que 50. Eu fiz essa continha, ela dá 62,5 watts. Tá bom? Então, esse exercício ele termina aqui. Ele pede a potência total consumida pela máquina. Essa é a potência total que entra na máquina. Dessa potência, a máquina usa 50 e perde um pouquinho, porque o rendimento dela é de 80%. Né? Veja, e se ele tivesse perguntado, ele não perguntou, mas se ele tivesse perguntado da potência perdida, se ele falasse, determine também a potência dissipada pela máquina. Dissipado significa perdido. Como é que eu encontraria a potência dissipada dessa máquina? Veja, se o total que entra na máquina é isso aqui, e se o que é usado realmente é isso aqui, bastava fazer uma subtração, né? Fazer 62,5, que é a potência total, menos a potência útil, 50. Isso aqui ia dar 12,5, né? Watts. Tá vendo? Essa seria a potência dissipada. Veja que essa relação que eu fiz aqui não é uma... Isso aqui é aquela relação de potência que eu escrevi no começo lá. A potência total é a potência útil mais a potência perdida, né? Só que como eu queria saber essa potência perdida, eu passei a potência útil negativa para lá, né? Potência total menos a útil. Foi isso que eu fiz aqui, para descobrir a potência dissipada. Bom, então usei essa relaçãozinha de potência para determinar a potência perdida. Ó. Isso é uma possibilidade, isso deve aparecer em algum exercício de vocês aí.
Agora vamos para o nosso último exemplo. Eu peguei esse exemplo aqui na internet, achei muito legalzinho, então eu quis colocar para vocês. Inclusive tem um erro, se alguém for procurar na internet, aonde eu achei a resolução estava errada. Eu não sei, talvez vocês encontrem em outro lugar com a resolução correta, né? Bom, é um probleminha de vestibular. Aí ele fala o seguinte: a figura a seguir representa um motor elétrico, M, ele está chamando de M, motor elétrico, eleva um bloco, né, de massa a 20 kg com uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Então, ele está enrolando esse fio, tá vendo, o motor, e erguendo esse bloquinho aqui. O bloquinho está subindo aqui com uma velocidade de 2 metros por segundo, mas essa velocidade é constante. Vamos lembrar dessa coisa de velocidade constante, hein? A gente vem falando sobre isso nas últimas aulas. Se a velocidade é constante, esse objeto tem um peso, aqui existe uma força sendo feita, e se a velocidade de subida é constante, que essa força aqui está equilibrando, está empatada com o peso. Se ela for maior que o peso, acelera para cima. Se ela for menor que o peso, isso aqui desce. Como está subindo, mas está subindo em movimento constante, as forças estão equilibradas, tudo bem? Então vejam, ó, ele fala que a resistência do ar é desprezível, o fio, né, é ideal, tudo isso para a gente não considerar, né, nada de diferente no probleminha aí, tá bom? Para simplificar o nosso probleminha. Aí ele fala assim, ó, nessa operação o motor apresenta um rendimento de 80%. Vamos anotar isso aqui, ó. Rendimento é 80%. Como é que eu vou usar mesmo isso daqui, pessoal, dentro do exercício? Vou usar 0,8, né? 80 dividido por 100. Vou usar desse jeito, tá? Considerando que o módulo da aceleração da gravidade é 10, o G, né? 10, eu quero saber a potência perdida por esse motor. Tá vendo? A potência dissipada, perdida. Pergunta do exercício, potência dissipada. Para determinar a potência dissipada, eu vou precisar das outras duas potências, né? Uma forma de fazer é conhecendo a potência útil e a potência total, como a gente tinha no exemplo anterior, né? Mas como é que eu vou descobrir isso daí, então? Então, a ideia é a seguinte, ó. A potência pode ser calculada fazendo trabalho pelo tempo, mas ela também pode ser calculada, e nós vimos isso na aula de potência, né? Fazendo FV. Vocês lembram disso, pessoal? A potência instantânea, né, num certo momento, ou a potência média mesmo, pensando na velocidade média. E nesse caso, a velocidade é constante, ela é sempre 2, tá vendo? Faz pensar agora em velocidade instantânea ou velocidade média, porque é o mesmo valor, não vai mudar. Né? Então a média é igual à potência instantânea. A cada instante é 2 a velocidade. Né? Essa velocidade eu tenho. Essa força não está descrita aqui, mas eu percebo ela aqui, né? Porque quanto que é o peso desse objeto aqui? É massa vezes gravidade. Então, é 20 quilos aí que é a massa do objeto, vezes 10. É 200. Então, quanto que é a força que está sendo feita aqui se esse objeto sobe sem acelerar, né? Sobe em movimento uniforme? Essa força tem que ser obrigatoriamente os mesmos 200 newtons. E veja, se eu tenho a força e tenho também a velocidade, eu tenho o FV aqui, né? E posso calcular a potência. Veja aqui, ó, fazendo força vezes a velocidade, isso não tinha acontecido, acho, nos exercícios, né? Da gente calcular por F vezes V a potência, né? Mas olha, isso daqui é 400 watts, né? E essa potência é a potência útil, porque ela foi calculada pelos valores que estão aqui, quer dizer, realmente aconteceu isso. Foi a potência realmente para erguer isso aqui, né? Então achei a potência útil. Só que a pergunta é sobre a potência perdida. Então veja, tendo a potência útil e tendo o rendimento, eu consigo achar a potência total. Vamos fazer isso. Olha aqui, ó. Poderia já achar direto também a potência dissipada fazendo uma regrinha de 3. Tem outras saídas aí, mas eu vou fazer usando a formulinha mesmo para ficar mais organizado. Veja aqui, ó. O rendimento, pessoal,
é potência útil pela potência total, ou trabalho útil pelo trabalho total, nesse caso potência, né? O rendimento é 0,8 e a potência útil é 400. Então, vamos determinar essa potência total, tudo bem? Se eu fizer a continha em x aqui, eu vou ter 0,8 potência total igual a 400, e a potência total deve ser, então, 400 dividido por 0,8, isso é o mesmo que 4.000 dividido por 8, isso é 500. 500 watts. Essa é a potência total. E agora, então, fica bem fácil de descobrir a potência dissipada, né? Não preciso nem de fórmula. Na verdade, aquela relação da potência dissipada não é uma fórmula, né? É uma coisa que a gente percebe naquele esquema das máquinas que eu mostrei para vocês. A potência que foi perdida, gente, se foi usado, se o motor está usando 400 watts, né? E se o total que ele recebe é 500, então quanto que ele perde, né? Então, ó, pensa naquele esqueminha da máquina lá. Está entrando aqui 500 e está usando 400. Então, quanto que está perdendo aqui no meio do caminho? Aqui? Com certeza 100, né? Aqui era só fazer uma subtração, então, 500 menos 400, e eu tenho a potência dissipada e a potência perdida, né? A questão aí, resposta correta, letra E. Tudo bem? Então, esse é o último exemplo que eu estou deixando nessa aula. Queria deixar esse exemplo, não, na verdade nem precisava, os exercícios de vocês vão ser mais em cima do primeiro exemplo, mas esse aqui para mostrar uma situação um pouco diferente, né, de aplicação, e também conversar sobre essa relação que aparece pouco, mas de vez em quando resolve o nosso problema aí, né, como nesse caso aqui, tá bom? Potência igual a FV. Certo, pessoal? Então, estou terminando aí essa aula por aqui. Façam todos os exercícios de rendimento, tá? Deve ter um ou outro que talvez dê algum problema na interpretação, os exercícios são bem simples, mas às vezes a interpretação, a gente não entende muito bem o que é um número, o que é outro número, e a gente conversa sobre isso durante as aulas, tá bom? Tentem fazer todos então, tá bom? E a gente corrige depois e continua. Obrigado pela atenção, tá bom? E até a próxima aula, pessoal.